Dizia Confúcio, com muita propriedade: as pessoas corajosas vencem com muito mais facilidade, porque as pessoas corajosas não temem os insucessos, o que é diferente de fracassos. O fracasso é quando deixamos de lutar, o insucesso quando não logramos o êxito que perseguíamos naquele momento. Porque o insucesso de hoje é o degrau do êxito de amanhã. Ninguém consegue atingir um alvo sem errar muitas vezes. Na tradição do Oriente, a respeito da arte que produz o arqueiro e a flecha, existe esta tese: quando acertamos no alvo propositalmente e não por acaso, esse êxito é resultado de mais de uma centena de insucessos, de tiros que foram disparados erradamente, até treinar o sistema nervoso para atingir o fulcro dos nossos objetivos. Ninguém, portanto, desista de lutar, porque algo não correspondeu à expectativa logo nas primeiras tentativas. E para que essas tentativas sejam exitosas, torna-se-nos indispensável ver o nosso alvo. É necessário que nós estabeleçamos uma meta alcançável, porque existem metas que, de acordo com a época e a circunstância, não serão alcançadas. É necessário que nós vejamos a meta para podermos atirar a nossa flecha. Se vedarmos os olhos de um arqueiro e o rodarmos e pedirmos que dispare a flecha, é claro que ela de maneira alguma atingirá sua meta, atingirá o alvo. Da mesma forma, nós, aturdidos diante da cegueira dos nossos interesses, quando desejamos alcançar determinada meta, não sabemos onde está e atiramos a esmo, o que constituem contínuos insucessos, não fracassos. Até o momento em que nós tenhamos a coragem de estabelecer a meta, de disparar a flecha que é a nossa vida, as nossas tentativas não serão baldas, serão exercícios para o nosso acerto. Da mesma forma, a nossa capacidade de amar. Muitas pessoas dizem: eu não consigo. Um senhor chegou a declarar-me que ele não sentia absolutamente nenhum afeto, nem pelos filhos, nem pela mulher, nem pelos pais, nem pelos irmãos. E ele era uma pessoa equilibrada, havia conseguido essa harmonia. E eu lhe disse: procure um psiquiatra, porque se trata de um transtorno esquizofrênico, a perda da sensibilidade afetiva. O indivíduo normal ama e aspira por ser amado. O ideal é que ame. O amor é um bumerangue. Atire o primeiro, ele voltará. Não se preocupem quando nem como ame. E ele me disse: mas isto é um transtorno esquizofrênico? Eu digo: de natureza depressiva bipolar. Esse bem-estar que você aparentemente sugere é uma fase do transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar é chamado transtorno da afetividade na área da personalidade. É, portanto, a ausência de dopamina, a substância da felicidade, ou é excesso da dopamina, levando a um transtorno esquizofrênico. Da mesma forma que a escassez produz no indivíduo o distúrbio de Parkinson, o excesso produz o transtorno esquizofrênico.
Então, nossa normalidade é algo muito sutil, não é uma horizontal, é uma leve sinuosa. Momentos de mais alegria, de menos alegria, de bem-estar, de menos satisfação. A média aritmética das ascensões e quedas estabelecem a linha horizontal do nosso comportamento. A pessoa que está sempre de mau humor, sempre resmungando, sempre armada, achando que os outros estão fazendo-a de idiota, é portadora de um complexo de inferioridade. Pensa que eu sou seu empregado para estar me mandando? Nós cristãos necessitamos de mudar a nossa escala de valores. Jesus fez-se-nos servo e estabeleceu que o maior dentre aqueles que o seguem é o que disputa a honra de ser o servo do mais insignificante. O que é que nós temos feito? A nossa prepotência, a nossa petulância, o nosso orgulho, os nossos estados paranoides levam-nos a esse prazer de ser falsamente superiores uns aos outros. E logo os nossos conflitos, os nossos complexos saltam e nós nos inimizamos. Aquele ali me subestima, este me ataca, esse pensa que eu sou empregado dele, aquele quer fazer de mim um escravo. Tudo isso são pruridos do ego. Que trabalho nós temos para trabalhar o jardim da nossa personalidade? Esse jardim da personalidade é muito bem definido pelo Dr. Léo Buscaglia como local onde nós vamos plantar o amor. É necessário, diz o Dr. Deepak Chopra, esse extraordinário endocrinologista, nascido na Índia e que é professor da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Esses pruridos levam-nos ao desequilíbrio no binômio mente-corpo, corpo-mente, nessa inter-relação que vige entre o psiquismo e a fisiologia do indivíduo, entre os fenômenos fisiológicos e o comportamento emocional. Tudo nos ofende, tudo nos magoa e dizemos com segurança que somos cristãos. E alguns afirmamos, também sou espírita. No rótulo. Mudou apenas de rotulagem, mas não de conteúdo. É necessário que trabalhemos o nosso mundo interior para que ninguém de fora consiga nos afetar por dentro. Alguém de fora só nos perturba se nós deixarmos. Ai, mas eu sou tão desamado. Como é que sabe? Porque ninguém me diz que me ama. E será necessário dizer que ama? O ideal, ainda diz Léo Buscaglia, diga que ama. Diga a seu pai que ama. Diga a sua mãe. Diga a seus filhos. Não se canse de dizer às pessoas amadas do seu círculo íntimo que as ama. O Dr. Buscaglia conta algo muito especial. Numa das suas aulas de amor, ele estabeleceu, diga que ama. Quando chegar em casa, digam a seu pai, papai, olá velho, eu amo você. Experimentem, digam a sua mãe. E no dia seguinte ele fez uma avaliação. Foi um fenômeno curioso. Os rapazes diziam, cheguei em casa e disse a meu pai, olá velho, sabe que eu amo você? Claro que sei. O que é que deu em você? Que maluquice é esta? Porque estavam desacostumados. O filho chegar para o pai e dizer, papai, eu amo você, tem que ser um distúrbio. Não é. O distúrbio é não dizer. E como nos acostumamos, nós também não dizemos. E com o tempo não amamos. Criamos hábitos. O hábito do amor é uma necessidade psicológica. E essa necessidade psicológica, diz o Dr. Sherman, deve ser condicionada. Não é hoje, depois do seminário, quando chegar em casa, dizerem-se uns aos outros e aos demais, eu te amo.
É durante no mínimo 21 dias, todo dia, para substituir o hábito vicioso por um hábito saudável. Então a pessoa pergunta, mas 21 dias para criar o hábito? Porque depois de criado o hábito, vai dizer a vida toda, sem cessar, mas que seja realmente nascido do coração, que haja um sentimento. Se ainda não houver o sentimento, podemos usar alguns artifícios prosódicos e linguísticos. Ah, sabe que eu lhe quero bem? Eu gosto muito de você. Você é para mim uma pessoa simpática. Olha, eu acho você agradável. São graduações que vão levar ao momento da declaração final. Eu amo você. Porque nós amamos as pessoas que nos são simpáticas, aquelas que nos são agradáveis, aquelas com as quais nós nos afinizamos, até o momento em que nós notamos uma dependência positiva da afetividade, nutrimos-nos uns aos outros das emanações da afetividade, portanto, do amor. Criarmos o hábito dos 21 dias é muito importante. Então vale a pena anotarmos a data de hoje. E aqui baixinho, se tiver aí um casal, segure-se a mão e diga em português, I love you. Como quem não quer nada. E ria. Ou então, diga em grego, je t'aime. Mas diga alguma coisa, quebre, mesmo que não tenha jeito, porque há pessoas que não têm jeito, eu fico com vergonha. Fecha os olhos. Porque fechando os olhos, ninguém vê, nem a pessoa vê. E se somos amigos e temos uma diferença uns para com os outros, o que aliás é uma coisa muito rara, aproveitemos o intervalo e perguntemos assim, então, você entendeu aquilo foi conosco, tá tudo bem? Tá ótimo. Graça, sabe que você é bastante simpático, agora que eu notei. E você também, é que eu tinha uma birra com você, sabe por quê? Porque me contaram uma coisa de você. No amor, nós temos que interromper a cadeia da fofoca. A fofoca, a maledicência, a calúnia, são perversos algozes do amor. Nunca dizer na ausência de uma pessoa algo que nós sentimos negativamente, porque aquilo vai chegar em forma de uma rede maléfica, venenosa. E uma coisa que podíamos dizer naturalmente e esclarecer, nós ficamos dizendo a todo mundo, menos a quem deveríamos dizer, sem briga, porque o problema é emocional. Nós só dizemos a verdade, entre aspas, quando estamos com raiva, quando queremos ofender. Isso não é verdade, é agressão. Deveremos dizer a verdade naturalmente, conversando, explicando. Dizer, por que você tomou tal atitude em referência a mim? Desculpe, não foi intencional. Mas não vamos teimar, dizer, foi intencional. Como é que eu sei que foi intenção dele? Se ele está dizendo, o indivíduo, que não foi intencional, mesmo que seja sua mentira, o problema é dele. Então nada de fora deve perturbar a nossa paz de dentro. Se nós ficamos vulneráveis, qualquer acontecimento é uma amargura, necessitamos de colo. Eu acho isso detestável. A pessoa está precisando de colo, compre uma rede e fica na rede balançando. Um adulto que precisa de colo só cresceu fisicamente. Nós devemos ter a maturidade de digerir insucessos, de digerir coisas que não nos agradavam, porque a vida não é uma viagem ao país da fantasia, não é uma jornada mitológica que tudo termina bem, não são os antigos filmes de Hollywood, nem as telenovelas, todo mundo se casa, é aquela maravilha, meio que separe no dia seguinte. Então nós temos que ter maturidade psicológica. Se algo não aconteceu bem, não pode ser por minha causa, não é contra mim. Se determinada situação foi tomada, por que tem que ser contra mim? É muita presunção. Achar que tudo é contra mim. Eu sou tão importante que aqui, por exemplo, se cai uma goteira, tá vendo? Foi porque foi meu seminário.
e não porque o telhado estava quebrado. É ser muito presunçoso. Vamos acabar com a infantilidade emocional. Já é tempo. Adquirir uma segurança é a segurança de quem age, de quem pensa e de quem fala corretamente, como preconizava Siddhartha Gautama Buda. Se eu falo bem, no sentido de dignamente do meu próximo, das coisas positivas, se eu ajo com correção, é claro que eu não posso temer a opinião alheia, porque ela não se justifica e não me afeta. Então o indivíduo inimizou-se comigo, o problema é desse indivíduo. Chico Xavier, certa feita, conversando com um grupo de amigos muito queridos, na cozinha da antiga comunhão espírita de Uberaba, entreteceu considerações genéricas a respeito de determinadas condutas. E terminou o assunto ali, no meio dos amigos, na maior intimidade. Nos dias sucessivos, ele deu-se conta que um daqueles amigos deixou de frequentar as reuniões. Ele atribuiu que fosse doença, procurou informar-se, talvez uma viagem, e constatou que nenhuma coisa nem a outra. Depois de um período bastante largo, ele deu-se conta que aquele amigo não estava vindo mais. Então começou a conjecturar: será que foi aquela conversa que eu tive, não intencional e não dirigida a pessoa alguma? E fez um conflito, porque o seu objetivo era esclarecer uma situação deplorável, mas que não dizia respeito a nenhuma das pessoas ali presentes. Ele ficou inquieto. Então, na primeira oportunidade que o mentor Emmanuel apareceu-lhe, ele apresentou essa dificuldade: meu irmão, que faço? Noto que fulano não mais voltou e sinto-lhe a irradiação mental negativa contra mim. O que deverei fazer? Procure-o e justifique-se. Se você acha que porventura magoou-o, procure-o e peça-lhe desculpas. Embora Chico Xavier não houvesse feito isso propositalmente, resolveu ir à fonte e, claro, marcou uma entrevista. Foi à casa da pessoa, que o recebeu de maneira gélida, socialmente fria. Mandou-o entrar à sala e não mandou sentar. Então Chico voltou-se para o amigo e disse: noto a sua ausência em nossa casa e associo àquele diálogo, àquela conversa, aliás, que tivemos na cozinha. Eu quero lhe dizer que de forma alguma eu estava dirigindo qualquer ofensa ou indireta a quem quer que fosse, menos a você. Mas se por acaso isso sensibilizou negativamente, eu aqui estou para pedir-lhes desculpas. Desculpe-me, melhor dizendo, perdoe-me, pois eu não tive a intenção de o magoar. A pessoa permaneceu impassível. Chico ficou constrangido e deu por encerrada a visita. Disse: bem, agora que eu já lhe expliquei, eu gostaria de dar-lhe um abraço. E a pessoa permaneceu imóvel. Chico deu-lhe um abraço, algo desajustadamente. E quando terminou, disse: até logo. A pessoa olhou com bastante desprezo e disse: Chico Xavier, já que você veio até aqui desculpar-se, eu gostaria de dizer uma coisa. Ou você é realmente muito humilde, ou você é um grande hipócrita. Eu opto pela segunda hipótese. Muito obrigado. E o Chico saiu arrasado. Daquele estado de ser ofendido, humilhado, chamado de hipócrita, porque foi leal, ele chegou triste. Então Emmanuel perguntou-lhe: por que a tristeza? Por causa do irmão. Mas você não tem nada a ver com isso. É o que ele pensa de você.
E você não pode mudar o pensamento de ninguém. Você é hipócrita? Não, Senhor. Então vamos trabalhar. E não tem mais importância a opinião de outrem. E foi trabalhar e morreu aos 92 anos, leal ao seu compromisso. Amado por uns, detestado por outros. Então o mal dos maus não nos pode fazer mal. Deveremos ter a nossa estrutura e resistir às dificuldades dos vários degraus. Um daqueles mestres de Sirvana, referido pelo Dr. Sharma, apresenta a tese de que nós possuímos forças inesgotáveis. Ele chamou, por exemplo, o indivíduo e pediu-lhe que fizesse algumas flexões. Era uma pessoa desacostumada a qualquer exercício físico. Faça 20 flexões. E a pessoa começou a fazer e foi entrando quase no estado de exaustão, mas conseguiu fazer as 20, transpirando, ofegante. E o mestre disse: agora mais 10. Mestre, eu não aguento mais uma. Agora mais 10. Mestre, agora mais 10. Ele dobrou-se, os braços trêmulos, as pernas de cãibra. Na 10ª, e o mestre viu que você pode. Apenas você não está acostumado, mas poder você pode. Hoje eu poupo, amanhã você vai fazer 35 flexões. E claro, como ele se tornaria um atleta se o mestre fosse compadecer-se do seu hábito da ociosidade orgânica? Então, nos nossos hábitos emocionais, faz-se-nos necessária a mudança de atitude, criando outros hábitos saudáveis. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água,
torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.